Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Chama PX. E nossa primeira temporada está indo melhor do que a gente esperava. Hoje a gente tem um episódio muito especial. Estamos chegando ao fim do nosso programado, né, Bob? Mas estamos indo bem. Tá show de bola aí. Vamos para mais uma conversa boa, uma conversa muito especial aí. Eu queria apresentar para vocês hoje a nossa convidada, a psicóloga Fabiane Schiochetti. Ela é especialista em terapia familiar sistêmica. Dá um oi pra galera, doutora. Oi, pessoal, tudo bem? Nosso público ali, para quem não lembra, é essa câmera aqui, ó. Tudo bem, boa tarde. Feliz aqui em participar desse podcast, né? A convite do Rafa, do Matheus, falar, né, sobre um tema tão relevante, tão importante, que é a saúde mental. Então, bem feliz com essa conversa aqui. A gente que agradece a participação em primeiro lugar e agradecer ao Rafa também, que foi a pessoa que levantou essa bola pra gente, sim, puxou esse conteúdo e esse tema. É algo que pouco tratado muitas vezes no nosso meio de logística e transporte, igual a gente estava conversando ali sobre correria, né? Sim. O Rafa estava falando sobre correria, é um meio tão corrido que gera tanto estresses e problemas que às vezes a pessoa acaba realmente deixando essa saúde mental muitas vezes de lado. Né? O Isso. Bob, a gente estava conversando aqui um pouco antes nos bastidores sobre férias, né? O Bob, há quanto tempo já não tira férias, Bob? Já não tira férias. Quanto tempo? Tempo que eu tô de estrada aí, que eu viajo. 20 anos? Mais de 20 anos, Bob? Que eu não pego uma férias mesmo, dizer não, tirou férias, faz. Porque quem trabalha na estrada hoje em dia é difícil tirar férias. Tem muitas empresas que até fazem, entre aspas, obrigam os funcionários a tirar as férias, mas quem é motorista de caminhão normalmente não gosta, né? Não é que não gosta, é aquela questão de, acho que não se adaptar a ficar tanto tempo em casa. Que já vive naquela correria de caminhão, aquela lida e acaba não querendo. Por causa de salário, por causa de sentir falta da estrada. Então, onde é que acaba pesando, né? Sim. Acho que, no fundo, acaba fazendo falta. E a importância da saúde mental nisso que você está falando, justamente das paradas, né? Então, como é importante, né? Mas aí você fala do gosto pela estrada e também, ao mesmo tempo... Então, quer dizer, tem um gosto ali, né? De querer estar, né, na estrada. Mas a importância das paradas, né? Porque as férias é você também poder ter um momento de folga ali, né? E isso também é importante, né? Porque depois, quando você volta para a estrada, né, você já volta com uma outra cabeça, já volta com outros pensamentos, de uma outra forma, sai um pouco daquela exaustão, né, daquela correria, né, daquele dia a dia, né. Então, é importante também essas paradas, né. Eu até ia, aproveitando esse gancho que a não vou chamar de doutora, Fabiane, posso falar que a doutora, que a Fabiane deu para nós, sobre o que o Bob falou, não quer parar, porque Sim. gosta de estar na estrada Sim. e, muitas vezes, não se adapta a ficar muito tempo em casa. Dos dois, existem as coisas boas dos dois lados. O fato dele gostar de estar na estrada, então ele está satisfazendo um lado pessoal ali dele, e a parte de não conseguir ficar em casa ou não conseguir tirar férias, sendo que ele precisa de algumas férias e um descanso. Então ele precisa daquele descanso, mas talvez aquele descanso não agrade ele. Como que a cabeça do ser humano vai lidar com isso, né? Eu tenho que fazer alguma coisa que não me agrada no momento para conseguir dar uma relaxada, uma desestressada. Sim, porque né, a pessoa ali ela acaba se acostumando com aquela rotina, né? Então, quando você está um tempo ali fazendo algo, já por um longo período, né? Às vezes anos ali, né? Então, como de repente parar, né? Fica estranho, né? Por que eu vou parar, né? Então... Agora, se isso é feito de uma forma, às vezes, assim, periódica, então já vai mudando essa percepção. Já entraria na rotina. Já entraria nessa rotina. Então, isso é importante também pensar, né? Também por esse viés, né? Porque... eu vejo como férias, talvez eu esteja errado, você se desligar. Isso. Você diz, não, a empresa Sim. ficou lá, eu estou aqui, vou curtir minha família, minha folga. Isso. Porque se for... por isso que eu digo que eu há 20 anos não tiro férias. Eu trabalhei numa outra empresa, eu peguei férias. Mas eu não desliguei da empresa. Eu morava perto da empresa, ia lá, ia dar uma olhada lá no caminhão que eu trabalhava.
Inclusive, até o caminhão ficou debaixo da garagem guardado, porque ninguém botava a mão, mas eu ia lá, passar uma aguinha e tal, cuidar. Eu não desligar. Na verdade, Sim. você não tira férias, né? Sim. Da cabeça, o corpo pode até ficar mais descansado, mas a cabeça em si não desliga, né? O que mais pesa. O Bob tirou férias e o caminhão dele também tirou, né? Sim, Ninguém podia dirigir o caminhão dele. Foi desengatado, o caminhão ficou lá guardado debaixo da garagem, mas eu estava lá final de semana limpando o caminhão, porque não queria deixar ele sujo e não conseguia desligar. Acabou não tendo esse afastamento porque... e essa distância que precisava para poder ter esse desligamento, né, doutor? Isso, é aquela coisa de tirar o plug da tomada mesmo, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, então, por que é importante essas paradas, né? Para você realmente conseguir se desconectar e ter a tua vida pessoal, porque a vida não é só um trabalho, né? A gente tem outras áreas da nossa vida que são importantes também, né? Então, por isso que eu reforço essa questão das paradas, a importância das férias, né? Para você ter um momento ali também teu, né? Para você desfrutar com a tua família, desfrutar com teus amigos, né? Porque quando você retorna, você já retorna de uma outra forma também, né? Porque, querendo ou não, cria-se uma exaustão quando você fica muito tempo, né? Sem paradas, sem dar um tempo ali. É que nem o carro, né? A gente precisa parar para abastecer, a gente precisa parar para... Até o desgaste físico, que vai gerar um desgaste mental automaticamente. Exatamente, né? Então... E como é para você, de repente, também, esse tempo todo, né? Como é que você se percebe? Porque isso que é importante também ver, né? Porque assim, a gente vai conversar, vamos dizer assim, dentro da nossa empresa hoje, né? Sim. Tem motorista que, a gente tem lá o tempo de folga deles, tem muitos assim, não, mas eu enquanto espero o caminhão descarregar ali, o pessoal que está na região onde é que a gente trabalha ali, não, eu dando 2 dias em casa tá bom, eu não preciso pegar folga. Não é o suficiente para ele conseguir ter esse tempo. Não, mas aí é que está, na nossa rotina de motorista, para nós a gente acha que é o suficiente. Para a família talvez não seja, mas para a nossa cabeça talvez não seja. Mas aquilo já está no nosso ritmo. Não, 2 dias já está na hora de eu ir, e a gente, qualquer motorista sempre vai brigar, não, com 2 dias em casa a mulher já está tocando de casa, porque a gente já está incomodando. Mas vamos dizer assim, é um amuleto que a gente usa, né? Porque tu já quer voltar para aquele ritmo, para aquela correria daquele dia a dia. Igual, como o Bob falou, né? Acho que aí ele pensa no lado dele, o motorista no caso, né? Sim. Pensa no lado dele de voltar àquela rotina que a doutora comentou. Mas, como a doutora é especialista em terapia familiar sistêmica, acabou deixando um pouco de lado a vontade, talvez, do que a família acha. Se aquele tempo foi o suficiente, às vezes um filho, uma esposa, uma mãe, um pai, o que seja a família que esteja dentro de casa, né? Porque a gente teve uma conversa já sobre isso, principalmente com um dos nossos diretores, que ficou um tempo na estrada conosco, que a questão tem um dos cortes já no Instagram, que é uma questão sobre saudade. Lembra, Bob, que a gente conversou com o Mário? Sim. A saudade de casa, não só do motorista para com a casa e com a família, mas principalmente da família que ficou, que tem, além da saudade, a questão da preocupação com aquele familiar que está na rua e na estrada por tanto tempo, sem poder ver, às vezes sem contato, porque contato é só quando para, né, Bob? Quando consegue. Então, é complicado. Tem mais de uma pessoa a ser analisada nesse caso, né? Quando existe uma família. Sim, porque, veja, tem uma família, né, ali também envolvida, né? O vínculo, né? As memórias que você vai criando ali também, né? Então, a importância da convivência familiar é essa, né? Você vai formando, fortalecendo os vínculos, você vai fazendo trocas, vai criando memórias afetivas, né? Então, o distanciamento, isso vai, de alguma forma, diminuindo, né? Essa proximidade, né? Então, é algo, né, que, de repente, ali você está tão acostumado com aquela rotina que, de repente, também não percebe, né? Acaba passando despercebido muitas vezes, né? É que a gente acaba... para a gente exemplificar um pouco, a gente começou a conversar aqui, está muito bom, mas para a gente poder exemplificar um pouco para o público que está assistindo o episódio, falar sobre saúde mental. O que a gente aborda quando a gente fala sobre saúde mental? Qual que é o nosso conceito, né, de tratar de saúde mental? A saúde mental, ela, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela vem falar do nosso bem-estar, né?
da nossa capacidade, né, de nos percebermos, né, de estarmos bem, né, mentalmente, fisicamente, de nós podermos contribuir de alguma forma com a comunidade também, né, nesse aspecto, e em diversos ambientes, né, seja aonde for. Então, essa autopercepção, né, minha, né, independente do lugar que eu esteja, ela é muito importante, né? Então, por exemplo, né, você fala, eu me sinto bem, de repente não pegando férias, né? Então, é uma percepção que você tem que para você tá tudo bem ali, né? Nesse momento, né? Então, é o se sentir bem em vários aspectos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de motorista, um aspecto assim que é bem importante, por exemplo, é a atenção. Então, quando a gente faz a avaliação psicossocial, um dos aspectos cognitivos que nós avaliamos é a atenção. Então, o motorista é o foco, é a concentração. Ele precisa estar com o foco e atenção voltada ali. Então, o que vier para interferir nessa atenção pode ser um risco ali, né? Então, e aí a gente pode falar também dos fatores ali que podem impactar também, né? Na saúde mental ali, né? Falando de saúde mental do motorista, né? Tá? E como que seria, me pegou pela curiosidade aqui agora, Sim. feito essa... que a doutora faz, que analisa os motoristas ali, perdão que me passou. Avaliação psicossocial. Essa avaliação psicossocial, como é que ela é feita com um motorista, por exemplo? Nós aplicamos alguns testes, são testes escritos, né? Testes que a pessoa vai receber, e a partir daí a gente faz a medição, né? A gente faz a medida do... É um teste escrito, então. Escrito, da atenção, tem de personalidade também, né? Que a gente avalia alguns critérios, como impulsividade, agressividade, né? Que também são importantes. E aí, depois, para poder elaborar o laudo, né? É porque a gente, no nosso meio, acaba sabendo e, às vezes, vivenciando cenas e situações, muitas vezes, inusitadas, né? Não sei se o pessoal acompanhou esses dias que tá... O Bob deve ter visto, ficou muito na mídia, um caso de um motorista um pouco mais senhor no posto lá que Sim. acabou sendo agredido dentro do próprio caminhão. Eu acabei, não gosto muito de ver essas coisas, mas acabei não pesquisando muito, mas acabei vendo, que acabou chegando no meu vídeo, né? Então, gera uma certa comoção por parte do público. Não sei o que aconteceu, mas é algo que ele foi exposto, né? Está exposto. Então, tenho talvez um trauma ali agora e um estresse gerado pela situação e agora pela repercussão. Sim. Então, são muitas coisas que impactam. Às vezes, por exemplo, o que a doutora estava comentando sobre a atenção. Às vezes, ele acaba se perdendo na própria cabeça porque está muito sozinho, acaba batendo um pouco de solidão, essa questão de isolamento, né? De estar isolado na estrada, isolado da família, isolado das pessoas que ele gosta. A pressão por parte da empresa, que dá prazo, exige meta e tudo mais. E a rotina, né? A famosa rotina irregular. Porque muitas vezes não tem horário fixo para dormir, não dorme as horas suficientes. Então, acho que um pouco de tudo que o motorista acaba fazendo na estrada vai impactar na qualidade, na qualidade da saúde mental dele. Isso. Então, como eu falei, o que for impactar, né, de alguma forma, né, ali... vai interferindo de alguma forma, né, no aspecto da atenção, da concentração. Então, o que de repente o motorista ali ele pode fazer, né, nesses casos? Por exemplo, assim, então ele vai pegar a estrada, né? Então, aí ele se munir o máximo possível de informações a respeito do trajeto, a respeito do veículo que ele vai manusear, da própria saúde física, né? Se ele tem alguma questão, de repente, em casa, algum problema, ele também poder, né, resolver antes, de repente, conversar com alguém para poder viajar de uma forma tranquila, né? Porque, às vezes, a pessoa fica pensando, né? Sem o famoso peso na consciência, né? Isso. Poder sair sem ter peso na consciência do que ele está fazendo. Sim, porque, querendo ou não, isso também tira o foco, né? Às vezes você está... Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Às vezes você está dirigindo ali e aí você tá, a cabeça está lá em outra... Sim.
em outro lugar, né? Você está pensando... Está no automático. Em outra dimensão. Em outra dimensão, né? E isso não tira o foco, porque você não está ali, né, de fato, né, presente. Então, a presença, né, é muito importante, né, estar presente ali. Então, aí quando isso aconteceu comigo, eu pensei, né, não, peraí, eu estou aqui no carro, estou dirigindo, a gente traz a presença ali para o momento, né? Estou dirigindo, né, na estrada e tal, enfim. Porque isso te tira do foco. Às vezes você passa num radar que você não viu. Então, acontecem, né, N situações, né? Até gerar um acidente, né? Às vezes... São N fatores que podem acontecer, né? E todas essas questões que acabam afetando o motorista, afetaria única e exclusivamente o motorista ou acaba escorrendo para pessoas próximas, família? Pode afetar mais pessoas, as pessoas ao entorno dele, no caso, impactar os outros? Sim, né? Sim, porque ele tem uma conexão com outras pessoas, né, de alguma forma. Então, né, familiares, né, amigos, sim, podem também impactar, né? Às vezes a pessoa não tá bem por uma questão da família, ou a família está se preocupando também com, às vezes, o motorista, né, e vice-versa. Então, tem realmente ali um vínculo, né, que impacta de uma interação. E também na empresa, né, porque você tem ali daí a equipe, né, os gestores, os líderes, né, também estão todos conectados ali. Uma pessoa estressada pode acabar estressando, estresse não digo que ela está irritada, que ela está brava, estresse que ela está sobrecarregada, pode acabar afetando a equipe, como a doutora falou, né, vai acabar sendo um efeito dominó. Pode acabar passando para outras pessoas ali e no final tudo acaba saindo meio que um pouco do controle, né? Sim. E existe alguma forma, existem sinais ou algumas coisas que a gente consiga identificar nesse profissional que, no caso dos motoristas, né, falando na nossa área, que ele está sobrecarregado, que ele precisa de um cuidado em relação à saúde mental dele, que ele precisa de um pouco mais de atenção. Existem sinais que a empresa possa procurar no funcionário para identificar esse problema, vamos dizer assim? Sim, Matheus, existe sim. Então, você pode, por exemplo, né, o estresse, né? Eu falo assim que é tudo... Quando vai para os extremos, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, né? Então, o famoso copo cheio, né? Que pode transbordar ou não. Então, se você está passando por um momento de estresse ali, por um período longo, né? Ou, às vezes, uma ansiedade também, que você tem um período ali também, então, né? Uma irritabilidade, às vezes uma impulsividade... Né? Então, é possível detectar, né? Às vezes, a pessoa fica mais distante, ela não se comunica, ou ela não interage mais, fica mais recolhida, né? Às vezes na família, às vezes na empresa. Então, são formas, né, de a gente poder ver. Ou, às vezes, a pessoa não se desconecta do trabalho, ela vai para casa, ela fica, né, ela volta, ela sai da empresa. Eu já atendi alguns casos assim, que, por exemplo, a pessoa sai, né, não consegue ficar com a família, né? Uhum. Ela vai para casa, mas ela vai estudar... Só tá o corpo ali. Isso, ela vai estudar tá coisas da empresa, do trabalho dela, então ela não consegue, né? Não tem aquela atenção que ela deveria ter. Não. E aí... Tipo, ela leva a empresa para casa. Isso, exatamente. Isso é legal da gente, principalmente para mim e pro Bob, saber e entender... porque nós somos gestores hoje dentro da empresa. Então, a gente lida, principalmente mais o Bob, diretamente com esses funcionários. Então, é bom, muitas vezes, tu conseguir discernir, às vezes, se é só uma questão de personalidade daquela pessoa ou se realmente é um caso de que, tem algo errado. A gente precisa conversar com essa pessoa, precisa entender o que está acontecendo. Porque é muito fácil, o Bob hoje é gerente, mas já foi motorista. É muito fácil tu cobrar. É muito difícil tu entender por que a pessoa está daquele jeito ou por que aconteceu aquela coisa. Como a gente já teve dos dois lados, vamos assim, funcionário e patrão, definindo de um jeito básico, né? A gente tem um pouco mais dessa visão. O Bob, quando a gente conversa, principalmente, a gente procura primeiro entender o porquê que aconteceu aquilo que a gente está
pesquisando e conversando, para depois existirem cobranças e fazer o que tem que fazer. Porque como a gente o problema é esse, lidar com pessoas não é algo fácil. Sim. Então, existe essa questão principalmente da personalidade, né, Bob? Principalmente entre os motoristas. Cada um é de um jeito, então tu não tem como definir um padrão. Mas é bom saber os sinais, como a doutora falou, para a gente poder entender que realmente não é só personalidade, é um traço de... Mas tem casos que você vê sinais. Tem pessoas que conseguem esconder, né? Ela às vezes está com um problema ali e a gente, nós, vamos dizer assim, leigos, vamos dizer assim, né? Não conseguimos achar. Identificar. Identificar, né? Aí só com um psicólogo, alguma coisa assim, mas aí que tá, né? Tem gente que vai guardando e chega ao extremo de, sei lá, como é que vamos dizer assim, tem burnout. Um ataque de... um burnout. Burnout. Sim, isso. O que é que eu acho interessante, né? Era um trabalho que eu também desenvolvia na empresa, quando você tem você cria um vínculo de confiança também com a equipe, né? Porque eles conseguem também, de repente, te sinalizar isso. Sinalizar algo que não está bem, às vezes, né? Ter a liberdade de comentar, Ter né? a liberdade de falar, exatamente, de poder trazer isso, né? Na empresa, então, eu fazia grupos com líderes. Então, a gente reunia os líderes, né? E fazia um momento ali de escuta também das demandas, fazia um trabalho também de RH, né? Com o RH, né? E aí é muito enriquecedor, porque vem muita informação, tem muita troca, né? E o líder começa também a ficar mais atento, a observar, a entender, de repente, aquele colaborador, né? Às vezes, ouvindo o que um líder, a forma como um líder pensa, ele também, de repente, de repente tem uma outra visão. Tem uma outra visão, eu posso fazer assim, de repente, na forma de administrar. Então, esses grupos são bem interessantes, né? E também você vai aprendendo e vai mudando, às vezes, a tua forma de administrar ali, né? É que muitas vezes eu enxerguei isso muitas vezes, em muitas ocasiões, que assim, a gente tem essa liberdade de comunicação. Sim. A gente pede que seja falado. Uhum. Inclusive, está rolando uma situação, né, Bob? A gente pediu feedback a respeito de uma ocasião ali. Eu vou dar um exemplo prático, porque é da nossa empresa, então acho que é válido. Então, a gente escuta. A gente quer que eles falem, a gente quer escutar, a gente quer entender e quer que eles sejam... Quer dar voz a eles para que eles sejam ouvidos. Uhum. Só que, muitas vezes, eles acham que ser ouvidos é sinal de que o que eles estão pedindo ou solicitando vai acontecer. Não necessariamente uma demanda que tu está trazendo, tipo, eu preciso disso. Não necessariamente é porque tu está pedindo e tu está falando que tu vai ser atendido. Que vai conseguir o que tu quer. Isso. Uhum. Não, pelo contrário. Tu tem que ter a liberdade para falar, mas ao mesmo tempo entender que pode existir o famoso ou sim ou não. Isso, que ali é um momento de escuta e que a empresa vai verificar e vai avaliar. Então, isso é importante também deixar claro, né? De que o colaborador ele tem essa oportunidade, essa possibilidade de ser ouvido, né? Mas que é a decisão da empresa de acatar ou não, de tomar a decisão ali. Vai ter uma avaliação para ver se vai ser acatado ou não. Exatamente. Ou vai ser discutido em diretoria, ou enfim, né? Então, aí sim. Acho que é muito válido esse canal. A gente tem muito isso, esse canal de debate aberto. Uhum. Só que, como a gente falou, não, ou é sim ou é não. Não necessariamente seria um sim. E muitas vezes pode existir o debate de ideias. Se o que aquele funcionário ou se o que o próprio patrão está falando é correto, se confere, se não confere. Isso é interessante, porque tu cria essa liberdade, como a doutora comentou, da gente poder de ter essa conversa livre, de ela não ter medo de vir trazer uma demanda para ele e criar essa questão de confiança. Estou precisando de alguma coisa, preciso conversar com alguém sobre alguma coisa. Meu pai, muitas vezes, na empresa, fez esse papel que a gente brinca de psicólogo, porque ele tem essa confiança com os funcionários. Tu consegue chegar, tu tem acesso a ele, a ponto de conseguir conversar. Tu com um problema pessoal, isso. O Bob com os motoristas, eles têm essa confiança. Tu com um problema em casa, precisava resolver isso, resolver aquilo. Vamos trabalhar a tua demanda. Não significa que eu vou conseguir te ajudar 100%.
Mas a gente está aqui para te ouvir e o que a gente puder fazer, a gente vai trabalhar dentro da medida do possível, né? Vamos falar assim. Isso. Eu acho que isso para eles é válido, né, Bob? Tu como experiência... É o que a gente tenta repassar da experiência que muitas vezes o Bob teve em outros lugares. Vamos dizer, fazer diferente do que a gente... Fazer diferente. O que a gente achou que poderia ser fazer melhor dos lugares que a gente passou e não era do nosso agrado, vamos dizer assim, né, Bob? Sim. Porque mas o problema é que o que a gente muito escuta é não sei, mas eu não falei porque eu fiquei meio com medo. Ainda existe esse medo, acho que é do ser humano, tem de chegar vou falar com o diretor, vou falar com o dono da empresa, ou vou expor uma coisa. Né? Porque daí... se eu falar, ele não gostar, ele vai me demitir, né? Ainda existe muito isso daí da pessoa. Isso é um pouco cultural também, né? Isso foi mudando no decorrer, né, dos anos. E assim, eu acho que na nossa profissão fica muito assim essa questão desse medo e fica... tem gente que tem medo e tem gente que não. Isso eu acho que em qualquer local, né? Mas o que eu queria entender ou perguntar a resistência de fazer de os motoristas fazer esse teste, porque deve ter muita resistência, porque eu vejo assim, não, eu não vou fazer esse teste psicológico ali, porque isso aí para mim não dá, isso aí eu não tenho nada, eu estou bem. Deve ter muita resistência disso aí, né? Assim, quando você vai aplicar ele nas empresas. De não querer participar. De não querer fazer o teste, não. Veja, esse teste... Eu acho que não é o não querer fazer, eu acho que achar que não, eu não preciso disso. Que não precisa. A famosa automedicação. Eu tô bem. Eu tô bem, eu não preciso disso. Autoconsultando. Sim. Eu não tô, né? Eu acho que tem muita ainda resistência sobre isso. Tem, né? Porque às vezes a pessoa acredita que é autoconfiante, né? Só que precisa se passar por um IV, né? Às vezes ela está um tempo ali, né? Esse teste que eu falo é um teste que são aqueles testes admissionais, periódicos, né? Então é obrigatório, né? Para motorista fazer. Sim. Né? E justamente por essa questão a gente avalia a questão da aptidão ali, né? De realmente ele está apto ou não para a função, né? No periódico para ver se realmente, né, tá ok ali para manter, né? Se manter na função. Quando vem assim uma situação de que ele tem uma resistência, né? Então aí precisa ver assim realmente. É que nada vai ser forçado também, eu acho, né? Acho que para a pessoa chegar, no caso, vou falar no geral agora, não só sobre a área do transporte, para tu procurar um psicólogo hoje, um tratamento para tua saúde psicológica, saúde mental. Ainda existe um certo receio por muitas pessoas, principalmente do público masculino. Preconceito, né? Preconceito de dizer exatamente o que o Bob falou. Tô bem, eu sou homem e não preciso fazer isso. Isso é frescura. Isso é frescura. Muitos não entendem, igual a gente comentou, o que é a saúde mental, né? O que é o tratamento da saúde mental. Ninguém tá chamando ninguém de louco. Não. A gente tá falando que a pessoa... chegou num ponto em que ela precisa se cuidar e realmente, como o Bob falou, muitas vezes ela não expõe o que ela sente, o que ela pensa e acaba virando um receptáculo ali onde ela está simplesmente chegando a ponto de explodir e sem saber das consequências, né? Esse que é o problema. E a perda dessa saúde mental muitas vezes pode ir para consequências sérias, né? Sim, pode ir para doenças, às vezes, né? Ou situações, se colocar em situação de risco, né? Então... Acho que a depressão também poderia ser a principal, hoje em dia, mais relevante sobre isso. Sim, a depressão, né? Às vezes o suicídio, que é um tema também que... Teve o Setembro Amarelo agora, que foi um tema também, né? Bastante... né? Então, são temas, assim, que a gente precisa falar, né? E que sim, né? Se você não tem esse olhar, essa percepção, né? Como eu falei no início, sobre você mesmo, né? De olhar assim, se você está bem nesse lugar, ou como é que você está tendo pensamentos ruins, negativos sobre si mesmo. Então, ter essa percepção. Quanto mais esperto a gente está, né? No meio que a gente está, mais a gente pode fazer alguma coisa pela gente mesmo, sabe? Senão você vai entrando no fluxo, vai indo e não consegue, de repente, sair daquilo, né? Até que às vezes acontece algo, né? Ou às vezes uma doença aparece, que aí vai te parar para você olhar, né? Para aquilo.
Precisa algo mais sério. Mais sério. Algo mais sério para a pessoa conseguir despertar, sendo que ela poderia estar tratando isso antes. Prevendo, né? Se precavendo. A pessoa tem que se conhecer, né? E a gente, Sim. e se tu parar para pensar, no nosso meio, a doutora falou, pode existir consequências mais sérias de levar a ter atitudes extremas. Pensa, um motorista hoje com a saúde mental desgastada, se ele quiser fazer alguma coisa com um caminhão, olha o nível que isso pode chegar. Já tem alguns uma casos, tragédia né, muito de grande. suicídio em caminhão de motorista. Sim. A gente vê alguns acontecimentos já de motorista que foi lá, subiu em cima da carreta, se jogou, passou a corda no pescoço. Aí todo mundo diz, o que foi? Aí começam as especulações, mas a gente não sabe o que estava acontecendo naquela cabeça antes, né? Sim, o que já vinha, né? A carga, né, emocional, exatamente, porque não é ali na hora, né? Sim. Tem toda uma história por trás, né, ali. Porque para a pessoa chegar não Exatamente. foi uma coisa que aconteceu agora pela manhã, não, agora de tarde eu vou me matar. Não, isso já vem uma carga emocional de longe, né? Sim, já vem de longa data, né? Às vezes a pessoa está lutando contra aquilo, mas às vezes ela não vê uma saída, né? Então a única saída que ela às vezes encontra é essa, né? Mas tem meios, tem formas, né? De ter uma luz, né? No fim do túnel a gente fala, né? Mas é aquela coisa, aí é nesse ponto que eu digo, às vezes essas pessoas estão, eu acho que assim, que nem o Matheus falou, o homem principalmente, ele é mais resistente a isso daí, de procurar, não, eu sou homem, eu aguento, eu tenho que aguentar. Né? A mulher já é mais fácil, ela procurar uma psicóloga, já o sexo masculino já, não, eu sou homem, eu aguento, é dessa forma aí, eu não preciso, porque isso é frescura. É que nem o tal do como é que se diz? Oh, meu Deus, nós falamos agora aqui que a pessoa acaba tendo a depressão, né? Sim, depressão. Eu, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando se falava em depressão, eu dizia, isso é frescura, falta de serviço. Mas aconteceu na minha família, um caso de depressão, na família da minha esposa, que daí eu comecei a ver de perto. Um dia eu estava conversando com um colega meu, eu disse, cara, eu passei por isso daí. Digo, rapaz, não, eu passei por isso daí, cara. Eu cheguei 2 vezes a pegar a corda para tentar me matar. E a minha mulher percebeu e veio atrás de mim. Ele me contou assim, mas eu um tempo atrás tinha essa coisa. Não, isso não existe. Daí ele disse que foi atrás de psicólogo, conseguiu sair e tal. Mas tem muita gente que vai levando essa carga até o extremo. Sim, e não vê mais saída. Não, e às vezes não compartilha também o sentimento. Então, às vezes as pessoas que estão em volta às vezes nem imaginam, não sabem, ou até... Aí que entra uma questão de ter uma boa conexão, né, com a tua Sim. rede de apoio familiar, né? Exatamente. De tu ter boas conexões a ponto da pessoa conseguir identificar esses sinais em quem convive com ela. Isso mesmo. Então, quando eu falei assim, às vezes a pessoa está distante, né? Então, se não é o habitual dela, poxa, tem alguma coisa estranha ali, né? Uma mudança de comportamento, Ou às vezes não responde, né? Ou às vezes você liga, a pessoa não atende, sabe? Então, opa, né? Algo de errado tem. Então você fica já um pouco mais atento, né? E só para perguntar também, para a doutora nos responder aqui, que a depressão é uma doença como qualquer outra. A gente ouviu falar isso, né? Que são processos neuroquímicos, são nutrientes que faltam. Então, há a necessidade dessa explicação também, né? Que seria legal contribuir também. Isso, a depressão é uma doença, né? Então, bem como o Bob comentou, assim, antigamente se via muito dessa forma, né? Como frescura, né? Até se realmente entender que não, né? Então, é uma doença que ela realmente a pessoa ela não consegue ver, né, uma forma de saída, né? É uma dor psíquica muito profunda, é uma tristeza, né, uma melancolia, né, muito profunda. Imagina como se fosse um buraco da onde ela não consegue escapar, né? Ela não vê o fim, não consegue escalar para sair. Isso, ela não enxerga, e é uma dor psíquica muito grande. E às vezes o que acontece, né? Quando a pessoa, para não ficar na dor, às vezes a única forma que ela vê é o suicídio. É como se o suicídio fosse assim, o que eu achei para sair da dor, né? Porque existe uma dor muito forte ali. Né? Então isso muda toda a química, né, os hormônios. Então a pessoa vai perdendo o sentido da vida.
A gente viu, né? Além de trabalhar com logística, eu sou formado em biomedicina, então a gente já viu muitos casos em alguns exames que a dopamina e a serotonina da pessoa diagnosticada com depressão é zerada. É zero. Ela não tem dopamina e serotonina, que são hormônios responsáveis por ela estar, a dopamina, principalmente por ela estar atenta e ligada, e a serotonina seria da felicidade. Isso. E ela tá zerada, ela não tem, não cara. Tem. Isso é uma questão absurda, assim, ó. Sabe que, vamos supor, como se fosse uma luzinha. Quanto mais luzinha de serotonina tu tem no teu corpo, mais tu estaria feliz. Ela não tem. Então ela literalmente não consegue expressar felicidade, não consegue se sentir feliz. Não consegue. E é engraçado, né? Porque a gente analisar... porque é uma doença, é uma coisa que vem uma carga, que vem acontecendo, uma carga emocional ou alguma coisa, que de repente tu via aquela pessoa, sempre alegre, sempre feliz, daqui a pouco... A gente pode dizer que é uma doença psicológica, não, porque seria tipo algo da cabeça só, né? Mas é uma doença biológica. Biológica que pode ser adquirida por estresse. Por estresse, diversos fatores, diversos fatores, assim, tristezas, né? Tristezas profundas. Uhum. E aí é por um longo período, né? Às vezes. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que está vivendo um luto, né? Às vezes perdeu alguém, né? Um ente querido, e aí a depressão, ela é parte também do processo de luto, né? Então, ela tem um início e um fim, né? São os estágios, existe né? um tratamento. E existe o tratamento para... Mais específico agora, para a gente falar sobre a nossa área do transporte. Vamos falar sobre dos motoristas, por exemplo, a depressão em relação aos motoristas. A doutora acha que a questão da má alimentação nas estradas, que é uma questão a ser abordada, né? Muitos motoristas não se alimentam bem. O sono não é regulado. Esse cansaço mental gerado por isso, por esses fatores que eu comentei, por exemplo, uma má alimentação e a falta de sono, até onde eu conheço, acho que são fatores que podem gerar e causar depressão. Sim, a longo prazo, sim. Né? Porque, veja, você não está nutrindo adequadamente o teu corpo, teu organismo, né? Você falou da... Falta de sono? Falta de sono, que também não tem o sono ali reparador. Isso é fundamental para a tua produtividade, né? Não tem descansos, né? Não tem paradas. Então, o teu corpo ele vai entrando numa exaustão, onde ele não consegue se estabelecer, né? Ele vai ficando... cada vez mais vai decaindo, né? A pessoa vai entrando cada assim, vez mais desnutrido em todos os aspectos. Nos aspectos isso, emocional, psíquico, biológico, né? Também, né? E até ela de repente não ter força, não ter energia para poder trabalhar, produzir, pensar em algo, né? Efetivamente. E aí a gente acaba associando com uma outra questão que hoje está muito em alta, que é o cuidado com a parte física. A estética. Não só a estética, mas a questão de praticar alguma atividade física para realmente... Porque a atividade física impacta diretamente na questão hormonal de serotonina, sim, inclusive serotonina, dopamina, isso mesmo. Sim. Então, nossa área, né, Bob? Hoje em dia, um motorista que fica, por exemplo, 40 dias na estrada, que atividade... Ele não vai fazer uma atividade física, poderia... Talvez em algum horário que ele parasse, pensar em alguma coisa, algum exercício. Não estou dizendo que a pessoa precise ir à academia, né? Ou precise jogar, mas alguma coisa que faça com que realmente o corpo se mexa para que a cabeça dê uma desparecida. Sim, sempre. Você tem rotina, né? Na verdade, o motorista de caminhão tem. Hoje a gente vê bastante, acho que já mudou bastante essa questão. Eu nunca fiz. Preguiça. Vai lá, vou dizer, é preguiça. Mas a gente hoje a gente vê bastante mudança de hábito. Tem gente que paga o caminhão no final do dia e vai caminhar. Bota um tênis e vai caminhar. Antigamente não se via isso daí. Hoje, o máximo que quando viajava, o máximo que eu caminhava era para o restaurante e para tomar banho, nada mais. Isso se não desse para colocar do lado do restaurante. Mas é uma falta de você ter... Mas hoje não faria assim.
Não, hoje não deixam mais eu viajar. Ô, Bob, é totalmente ao contrário do que nós estamos falando que eles têm que fazer, cara. Pois é, mas eu estou falando de mim, o que é um erro, né? É um erro. Como é que é aquela A falta não tem uma rotina certa, o motorista assim dizer, não, ele levanta tal hora, faz a alimentação correta, o café da manhã, trabalha até meio-dia, tem 1 hora de alimentação. Normalmente o motorista de caminhão ele almoça já pensando em sair logo, porque ainda mais no nosso caso, que é tudo caminhão que tem o horário restrito para rodar, não que eu tenho que ir, porque eu tenho que passar um guarda, senão eu não consigo adiantar a viagem. Então, aí é onde é que vem aquela questão. Não tem uma alimentação direito, tu trabalha sempre com a cabeça a milhão, porque tu tem que chegar, tu tem que fazer, tu não tem a questão de fazer um esporte, alguma coisa assim, nunca. O esporte é levantamento de garfo. Aí eu vou falar para você assim, às vezes no meio do caos, você pode criar uma rotina também e fazer escolhas saudáveis. Aí, Bob. pode explicar para nós, doutor. É bom. Não, mas tem Traz as dicas para nós que tem que ter vai essas valer dicas. a pena. É interessante, claro. Porque no nosso meio ali você tem que achar, vamos dizer assim, brechas para se cuidar. Sim, estratégias, né? Eu acho que, como o Bob Sim. falou, ele deu um exemplo como era com ele. Isso. Mas não necessariamente que a gente quer que os outros sejam assim, até porque a gente está buscando fazer diferente. Claro. Então, hoje a gente não... O Bob só cuidava dele. A responsabilidade dele era com ele. Sim. Hoje ele tem que cuidar dos outros motoristas, Sim. então é lógico que ele vai possivelmente sugerir que ele faça diferente do que ele fazia. Cara, Sim. se cuida melhor, faz isso, faz aquilo. Sempre que ele vivenciou isso, Ele tem vivenciou, essa percepção, exato. né? Mas, assim, você pode, porque são escolhas, né? Então, por exemplo, uma alimentação. Você vai lá no buffet, né? Eu já também almocei nos restaurantes, assim, de estrada. É a escolha que você vai fazer ali, né? Então, isso é uma mudança também de pensamento, sabe? Às vezes você está tão naquela rotina ali, né? Que você vai direto, está no automático, digamos assim. Vai lá naquilo que você já sabe, que você já conhece. E, às vezes, para mudar, tem um pouco de resistência? Tem. Só que é um pouquinho a cada dia, sabe? Se você consegue fazer uma escolha saudável, num dia ali, seja o pouco que for, já é algo, sabe? Já é um passo que você está dando. Já é uma vitória que você está dando. Né? Que nem você falou da caminhada. Poxa, de repente, né? Se tem a oportunidade ali, de repente, um espaço, por que não? Deixa o tênis ali, a roupa, né? Vou dar um exemplo prático, Bob. O bitrem tem 30 metros. Se ele der 2 voltas no bitrem, dá 60 metros, né? 30. 2 voltas, gente. Ué, exercício, é um exercício. Eu- Ele não tem que conferir. Não tem que fazer o checklist do bitrem? Ele não tem que rodar o bitrem inteiro para ver se tá tudo certo? Rodou uma vez, para que a segunda? Para fazer o exercício? Mas não, a gente brinca, mas assim, ó, lá, quando eu estava viajando, isso no começo que eu estava aqui na empresa, eu estava no pátio de uma empresa, estava eu e outro motorista, daqui a pouco tinha um senhor já, de idade, fazendo caminhada em redor do pátio ali. Sim. Daí o outro motorista da empresa chegou e me falou, aí, Bob, tu tá precisando, tu que tá gordo aí? E, rapaz, só de ver a primeira passada dele eu já cansei, tu acha que eu vou dar? Ele já tá na 4ª volta, homem. Mas é aquela coisa, Escolhas. fadiga, né? Escolha. E é o hábito, né? Mas Sim. é importante você falar isso, porque é uma questão de, assim, de mudar a forma de pensar também, né? Porque você está acostumado com aquilo, é teu familiar já. Está tão habitual, né? É que nem escovar o dente, né? Já está na tua rotina, já está no automático, né? Está no automático. Então, fazer diferente, mudar um pouco ali, né? É também mudar um pouco a forma de pensar. É que eu acho que é que a gente conversou no começo, que a gente estava conversando ali antes de começar a gravar, doutora. Sim. Que a gente comentou sobre a questão das telemetrias, dessa dificuldade que foi a implantação no começo e dessa dificuldade de aceitação. Como a doutora comentou, eu não esqueci. Tu tá tão acostumado de um jeito que qualquer mudança se torna uma grande mudança. Isso. Tu não consegue enxergar que aquilo ali é uma pequena diferença do que tu fazia. Mas esse pouquinho que tu vai fazer de diferente, voltando agora para o que a gente estava conversando sobre autocuidado, Isso. vai impactar muita coisa. Muita coisa. Pode mudar uma coisa pequena que vai mudar muita coisa na tua rotina, no teu dia a dia, na tua saúde física, psicológica. Exatamente. Então, como a doutora comentou, acho que o mais difícil é aceitar essa mudança.
É trabalhar isso, né? Ir criando hábitos. Por isso que eu falo do pouquinho. Porque, digamos, você não criou esse hábito, você não faz, o teu corpo, tua mente não, né? Digamos assim, você quer começar a comer de uma forma saudável, vamos supor. Então... Teu corpo vai rejeitar no começo. Sim, porque a tua mente não é algo que você está habituado a fazer. Então, se você... O pouco que você faz, você começa a comer de uma forma mais... Né, ali, uma saladinha... já é algo, já é uma mudança. Aos poucos que ela pode ser. Então, é muito uma mudança dessa forma, ela é muito mais efetiva do que uma mudança brusca, assim, não, agora eu só vou radical, digamos assim, nesse sentido, né? Agora eu vou comer, porque o teu corpo isso não vai sustentar. E existe algum... Vou fazer uma pergunta. Não quero facilitar os processos, eu só quero saber se existe algum cortar o caminho. Truque psicológico assim que a gente consiga trabalhar, alguma técnica que a gente consiga fazer com que o nosso cérebro fique mais adepto a fazer essas pequenas mudanças aos poucos, a aceitar essas pequenas mudanças? Porque muitas vezes tu começa aos poucos e teu cérebro já fala, não dá, tipo, vou começar na academia. Tu já foi no primeiro dia, no segundo já tô todo dolorido, hoje eu não vou amanhã. Uhum. Então, tipo, existe alguma coisa que a gente consiga... Ou é só persistência mesmo? É só na base da persistência e na força de vontade? Você pode, assim, tem estratégias, né, que você pode criar também. Cada um é individual, né? Então, mas você pode fazer anotações, criar uma meta, né, um plano ali, um plano de ação, e ir traçando, né, a partir daquilo ali, você vai... Às vezes você não falhou, vamos supor, né? Não fui para academia. Ok, tá tudo certo. No dia seguinte você volta e recupera, né? Mas está na ação, né? Precisa ir para ação, porque a mente sozinha não dá conta. Então realmente precisa ter esse pouquinho que eu falo, é realmente ir para ação. É na força de vontade mesmo. Porque a mente daí ela vai começando também a entender, já não é mais assim, agora é desse jeito. E vai gostando daquilo, daquela mudança. Isso. E aí a mente também ela vai, né, a mente ela vai se adaptando a essa nova forma, essa nova realidade, né? Então é através da ação. Porque se você não pratica, não vai para ação, ficar no mental, né? Não vai tirar não vai fazer acontecer. A gente tinha comentado também ali que a doutora trabalha muito a questão do estado de alerta, da concentração e do foco do motorista. Sim. E pegando um exemplo prático do que acontece no dia a dia, os motoristas eles dirigem e estão muitas vezes nesse estado de alerta e de foco por muito tempo. Já começou a dirigir de manhã cedo e só vai parar de noite. Sim. Então a gente espera que ele esteja nesse estado de alerta e foco do começo ao fim. E como que esse estado de alerta excessivo, vamos dizer assim, por tanto tempo, ficar tanto tempo em estado de alerta e hiperfoco ali, prejudica a cabeça dessa pessoa, desse funcionário? Exaustão. Então vai criando na mente uma exaustão. Uma hora o teu corpo ele vai pedir para você parar, né, para você fazer uma pausa. E se você não respeita, né, esse pedido, né, do corpo, da mente, né, ali também é um risco, porque aí de repente pode acontecer alguma coisa mais séria, né, porque você não se atentou, né? Eu tenho um exemplo próximo, familiar no caso, um conhecido, ele vai com a esposa, no caso, né, a esposa sempre viaja com ele, e ele comentou que o corpo estava dando sinais de que ele precisava parar para dormir, que ele estava sonolento, de que ele estava cansado, realmente, que ele precisava de uma pausa. Sim. E mesmo que fosse 15, 20 minutinhos de dar uma cochiladinha só para o cérebro dar aquela famosa resetada. Isso. E ele falou que eu não dormi, porque eu estava de olho aberto. Ele falou, eu estava de olho aberto, a minha esposa viu que eu estava de olho aberto, mas eu simplesmente não sabia que eu estava ali. O caminhão começou a simplesmente ir para o lado e quando bateu nas tartarugas, ele despertou. Ele falou que literalmente foi um caso onde ele dormiu de olho aberto. Mesmo olhando, prestando atenção e estando focado, acho que o cérebro deu aquela... Isso.
deu um apagão ali na hora e depois voltou, né? Isso, porque quando vem o pedido, né, do nosso corpo, da nossa mente para parar, é por isso que eu falo muito da autopercepção, né? Isso é muito importante. Eu perceber a hora que realmente o meu corpo pede, né? Que a minha mente, assim, não, Deus já está exaustivo. Sabe aquelas viagens que você faz, que você está assim, é tudo plano, né? Aquelas viagens longas, aquela estrada reta, assim. Tudo igual dos dois lados. Tudo igual dos dois lados, né? Que nem os Pampas lá no Rio Grande do Sul, né? Que é tudo assim. Então, às vezes, aquilo também vai cansando, porque é tudo muito igual. Não tem nada diferente. Não tem nada diferente, não tem um estímulo ali, né? Diferente. Então, às vezes, até o olho vai fechando, às vezes, também. E tu nem percebe, Você nem percebe quando vê, né? Às vezes, leva um susto, porque percebeu que o carro, às vezes, se movimentou, deu uma mexida, né? Mas isso é incrível, como realmente, muitas vezes, em muitos momentos, em muitas situações, principalmente em casos um pouco mais extremos, a gente não vai ter controle sobre... O cérebro controla o nosso corpo, mas muitas vezes a gente não vai conseguir controlar o nosso cérebro. Isso. A gente não tem esse controle a ponto de fazer, não, tu vai continuar, só vou dormir tal hora. Não, ele fala, se eu quero dormir agora, eu vou dormir agora. Isso, porque o nosso, a gente tem, é um sistema, né, que funciona, né? Então a gente precisa respeitar, né, o limite. E aí entra, quem eu conversei com a doutora pelo WhatsApp, que é um assunto legal. Existem, não estou falando dos nossos, longe disso, dando exemplos que acontecem mesmo, o Bob está ciente, de que motoristas que não respeitam esse limite e aí entram na questão das substâncias, dos químicos, para poder exceder o limite e não parar, né, como diz o outro, e continuar e forçar ainda mais. Sim. Então, entra nas drogas, né? Muitas vezes. O café também, né? Por conta da cafeína. Então, são substâncias que elas têm um rebote, né? Depois. Então, a princípio, na hora, né? Você tem uma sensação ali, só que não é mais a mesma percepção que você tem quando você está realmente atento ali, focado, né? Sem precisar usar, né? Então, e depois ele causa também, né, questões neurais, né? É porque basicamente durante aquele tempo, então, que a pessoa tá sobre o uso da substância, não é ela que está trabalhando, né? O cérebro dela tá indo não por conta própria, mas forçado. Isso. E lá na frente ele vai apresentar sinais de que, peraí, quando tu parar de usar, eu vou parar também. Isso, porque daí vai vir também mais forte, né, essa questão da necessidade de parar, né? Porque teu corpo tá em exaustão. Aí você deu um gás ali, mas, né, ele continua uma hora cansado. Esse gás que tu deu, ele vai acabar, Ele vai acabar, uma hora ele vai acabar, né? Então... Tem muita coisa no nosso meio que... Bob, a gente vai... tem muita coisa no nosso meio que precisa ser tratado, vamos dizer assim, e cuidado, né? Porque eu acho que talvez seja realmente agora, fazendo um geral sobre saúde mental, é uma área literalmente estressante, cansativa, diversos aspectos do nosso setor, no caso, se não cuidados, eles vão impactar diretamente na saúde mental do funcionário, do motorista, enfim. Porque a gente é exposto a situações que trazem esses canais de estresse e tudo mais, né? Sim, o tempo todo, né? A própria estrada, né? O trânsito, as nuances ali que tem, né? Tráfego, esperar, às vezes, horas ali, né? Tudo isso traz um impacto, né? Às vezes a pessoa está com pressa, tem que ficar ali esperando horas e horas, né? Aí vai criando, às vezes, um estresse, né? A pessoa acaba ficando, às vezes, até sem paciência ali, então... vai interferindo, né? O próprio meio, né? Do trânsito em si já é um causador de estresse, né? No caso da nossa profissão, eu acho que assim, o estresse, esse cansaço, qualquer emprego tem, qualquer funcionário de qualquer empresa vai ter esse cansaço. Não é exclusivo da nossa, né? Vai ter que ir para casa, pegar um trânsito caótico às vezes, mas ele vai conseguir chegar em casa, tomar um banho,
de repente jantar com a família, já o motorista de caminhão já não tem isso daí. Ele vai chegar, vai tomar um banho, vai dormir ali na caminha dele, mas já pensando, opa, tem que sair cedo, porque aqui o local é de muito trânsito, então tem que sair um pouquinho mais cedo para tentar evitar. Eu acho que ali já vai acumulando muito mais do que uma pessoa, vamos dizer assim, numa outra profissão. Ele não vai ter aquele, casa, ele não vai ter aquele tempo de qualidade que a doutora comentou, para dar aquela desligada, igual quem já tem e já está inserido na rotina, né? Ele já está na rotina dele, sair do trabalho, ir para casa, descansar, dormir, ver a família, e depois no outro dia ir para o trabalho de novo. No caso do motorista, não. Pode ser que ele fique 30, 40, 45 dias. Não quer dizer que essa pessoa rotina... que tem essa rotina também não vai ter problemas também, né? Não. Cada um, como a doutora falou, cada personalidade, cada pessoa vai lidar de um jeito, mas talvez ele esteja mais exposto, no caso do motorista, do que numa rotina mais padrão, vamos dizer assim. Né? Quando eu falo assim dessa exposição também, é a questão da atenção, né? Porque, veja, é um trabalho que exige muita atenção. O motorista exige, né? Querendo ou não, você tem que estar ali, né? Você tem que estar atento ali ao que está acontecendo, né? Então, e quando a gente fala assim de outras funções, de outros trabalhos, né? Às vezes não tem tanto essa exigência como é nesse tipo de função, né? Às vezes o estresse vem por outros meios, né? Isso, vem por outros meios, né? Às vezes também trabalhar em altura, espaço confinado, também são trabalhos que precisam ter muita atenção, né? Então é um fator assim bem importante, né, para E agora fazendo um geral, doutora, aí dando um conselho para nós como gestores e para os nossos ouvintes que estão ouvindo e querem começar esse cuidado, alguma dica para a gente poder ter esse maior cuidado, tanto como empresa quanto pessoal, tipo a empresa cuidar do funcionário e o funcionário também se cuidar? Existem dicas que a doutora possa dar para a gente conseguir melhorar essa questão? Sim, um pouco, algumas eu já comentei, né? Mas assim, olhando para o indivíduo, né? Para a pessoa, né? Ela se auto-perceber, né? Se conhecer. Isso também já é um passo, né? Porque quando a pessoa se percebe, quando ela se sabe ali como ela está, isso já sinaliza, né? Ela já identifica, né? E a empresa, então, como eu comentei, a empresa ela pode fazer o quê? Ter um relacionamento, né, confiável com a sua equipe, ter momentos de escuta também, né? Fazer, de repente, assim, propor atividades, campanhas que coloquem também, de repente, atividades físicas, às vezes as empresas fazem também, né? Aquela ginástica laboral. Ginástica laboral, às vezes fazer uma caminhada, porque isso tudo você está promovendo saúde ali, né? Ou às vezes assim, um dia de alimentação saudável, né? Então são ações que podem também contribuir, né, nesse processo, né? Claro, cada um tem a sua forma de lidar, né? Mas às vezes ali é um início, né? Um start, né? E esses momentos de líderes, né, que eu comentei também, né, de ter assim, às vezes reuniões entre líderes, né, porque esse momento também é bem importante, né? Compartilhar ideias, né? Compartilhar ideias, né? Saber como o outro de repente está trabalhando também, como ele pode lidar numa situação que às vezes ele não sabe como fazer. Realmente conhecer, né? Conhecer. Com quem tu está lidando, com quem tu está trabalhando. Exatamente, né? E se aproximar também, né? Da pessoa, do liderado ali, no caso, né? Olha, bom, muito bom. Eu acho que, para mim, que ainda tenho muito a aprender. Temos, né? Sempre aprendendo. Principalmente nessa parte de liderança e gestão. Acho que é interessante para tu conseguir perceber, muito bom essa conversa para a gente conseguir perceber um pouco mais o teu liderado, o teu funcionário, no caso, como pessoa, como profissional, saber diferenciar profissionais. Nenhum vai fazer o mesmo trabalho que o outro, não vão fazer da mesma forma. Sim. Isso é muito bom para a gente. E saber que a gente realmente está exposto a essas situações que podem ocasionar esses problemas com a nossa saúde mental, essas dificuldades que a gente pode ter.
Porque a gente realmente está exposto, né, Bob? Como a gente conversou. A gente, eu acho que vai... mais do que a gente já tem o olhar para os nossos funcionários, olhar o dia a dia deles com mais cuidado, talvez, né? Isso que você falou agora me remeteu agora não vou lembrar o nome dele, do gestor lá da Gobax, que ele falou que... O Ronaldo. Ele disse assim, ele falando da telemetria dele, mas ele disse assim, às vezes você está ali, você vai cobrar um funcionário que lá ele estava tendo uma nota tanto e baixou. Ele disse, não, mas pera lá, às vezes não é problema. Às vezes tu tem que entender o funcionário, o que está acontecendo. Ele está com um problema em casa, está com alguma coisa. Então, até ele disse assim, no próprio dirigir, a mudança ali de hábito, ele disse assim, de repente ele está com algum problema, que é a hora de tu dizer, não é pensar... Vamos dizer, na telemetria, pensar no funcionário, dizer, opa, o que está acontecendo aqui, vamos conversar, o que tu está com algum problema. Isso, às vezes é só tu escuta, né? Clínico, já às vezes é o suficiente, né? Às vezes você parar para ouvir ele, o que a pessoa tem para falar, muitas vezes já é conversar. É uma conversa, é isso aí, tem uma conversa. Isso aí. Doutora, desculpa chamar de doutora, mas pro costume, muito obrigado, de verdade, pela participação hoje, acho que foi... revigorante, vamos dizer assim, válido, aprendi né? muito válido, aprendi muita coisa mesmo. É um tema que eu acho de extrema importância a gente tratar, principalmente nos nossos dias de hoje, onde, como a gente está conversando também, a gente ganha dinheiro, mas não ganha tempo. Tempo não se ganha, né? A gente só quer que o dia tenha mais de 24 horas, porque hoje em dia 24 horas já está sendo pouco, né, Bob? Muito pouco. Então... ter essa autopercepção e se perceber ali, eu acho que é a chave para resolver muitos problemas que a gente tem mundo afora por aí. Queria agradecer de verdade pela participação, muito obrigado mesmo. Muito obrigada, eu também. Participar talvez de não é a sua principal área de atuação, mas pode ter certeza que quem ouvir e prestar atenção e tiver um interesse de escutar o que foi falado aqui hoje, vai sair daqui, válido, sair daqui com muito conhecimento. Que bom. Fico feliz, obrigado, eu que agradeço também o Rafa, né, de ter me achado, né, Rafa? Isso aí, Rafa. Achado. E vocês, né, Matheus, o Bob também por essa conversa, poder contribuir também de alguma forma, né, com a muito legal. Saúde mental aí. Show, muito obrigado. Eu não vou fazer uma sessão, porque senão ela vai ter que pegar uma psicóloga para ela, se ela for para lá me escutar. Eu acho que o Bob já tava. Eu acho que o Bob já quer. O Rafa, depois manda a gente vai passar o WhatsApp ali pro Bob, acho que a gente vai ter que marcar uma. Fazer uma sessão. Eu vou passar direto pra esposa dele, daí ela encaminha, ele não tem escolha. Sim. Ela que manda. Ela que manda. Mas acho que eu vou. Muito obrigado, doutora, de novo. A gente vai encerrar por aqui. Pessoal, mais uma vez, mais um episódio chegando ao fim. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo. Comente aqui, bota aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam, ideias de novos convidados, novos assuntos, novos temas, nossos patrocinadores e o Instagram da doutora também, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai estar tudo aqui. Deixa o like, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal e chama PX. Tamo junto.